Graças a Deus. Você está feliz? Diga amém. Oh, tudo já está preparado. Aleluia. Estamos estudando o livro do Apocalipse. E hoje nós vamos concluir o capítulo de número 7. Por isso eu preciso que você encontre aí o capítulo de número 7 no livro do Apocalipse e encontre o versículo de número 9. Nós vamos concluir do 9 ao 17. Aqueles que estão chegando agora pela internet, hoje é o culto da palavra aqui na aba Church Marlboro, e nós estamos estudando o livro do Apocalipse. Capítulo por capítulo, versículo por versículo, hoje capítulo de número 7, do versículo de número 9 ao 17. Todos os amantes da Bíblia, todos os estudiosos da palavra de Deus são bem-vindos. Pegue a sua Bíblia, caneta, papel, faça as suas anotações. Eu estava pela manhã lendo este texto e me regozijando nele. E a ideia é imprimir em você esse mesmo sentimento, essa mesma expectativa, essa mesma fome, quando você lê a palavra de Deus. Em alguns, o testemunho que eu recebo é que o objetivo está sendo alcançado. Amém? Apocalipse capítulo de número 7, versículo de número 9. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono, sobre seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória, e sabedoria, e ação de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para sempre, amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? De onde vieram? E eu li, esse versículo 14 é maravilhoso. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. Basicamente é assim, ó. Eu sei, mas é melhor ouvir do Senhor. O Senhor sabe mais. E a sua verdade deve prevalecer. A gente vai chegar, quando chegar no 14, você vai entender por quê. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Nem sol nem calor algum cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Diga graças a Deus. Aleluia. Se vocês podem se recordar, na semana passada, quando eu destaquei a expressão que João usa, e eu vi, depois destas coisas vi, no versículo 9, ele usa novamente no início do versículo, depois destas coisas olhei, que indica uma mudança de cenário, é uma mudança no ambiente panorâmico da visão. Então, dos versículos 1 do capítulo 7 até o versículo de número 8, ele está tendo um ambiente de visão. Ele está vendo uma visão que envolve uma movimentação no céu, nas regiões celestiais. Agora ele começa a ver uma outra visão. Ele vê aquilo que envolve a movimentação na terra, os atos de Deus e os feitos de Deus na terra. Então, isso aqui é uma troca de local. João, ele não está mais olhando, como o Apocalipse capítulo 7, versículo 1 diz, para o ambiente de cima. Ele não está mais olhando
mas agora ele está tendo uma contemplação que conecta não só o que acontece na terra, mas o reflexo que a visão celestial está imprimindo na terra. Então, João, ele obtém uma visão de uma grande multidão. E segundo ele, impossível de se contar. E se você estiver atento, a impressão que se tem é que o versículo 4 e o versículo 9 estão se chocando de alguma forma. Por quê? No versículo de número 4, nós temos o número dos selados, porque é incontável para João, mas é inumerável para Deus. E a expressão dos 144 mil selados, que muitas denominações, e uma em particular, quer determinar que é absoluto, fala na verdade de totalidade e não de exclusividade. Porque João começa a ver que a totalidade de Deus, segundo a capacidade que Deus, na sua soberania, tem de contar, vai além do que João pode imaginar. Porque você não pode isolar o versículo 4, você não pode isolar o versículo 9, você não pode isolar o versículo 11 e 12. Por quê? Porque você vê que em algum momento está enumerado 144 mil. Num outro momento está enumerado e separado anciões, seres celestiais, animais celestiais, anjos, arcanjos e querubins. E num outro momento está separado uma grande multidão. Mas agora, a partir do versículo de número 9, todos estão ao redor do trono. Todos. Concluiu-se. Acabou. O ciclo se fechou. Seja qual for a expressão de fato, segundo Deus, para 144, seja qual for a expressão de fato para posicionamento de anciões e animais, multidão e anjos, o curioso é que João os vê todos diante do trono em uma única massa de gente, dizendo, acabou. João vê o fechamento, a conclusão, a consolidação de tudo. Todos e tudo estão diante dele. Acabou. Acabou. A única coisa que prevalece não é nem a hierarquia em ambiente celestial para anciões, querubins, serubins e animais. Não, não, não. Só prevalece Deus no trono e o Cordeiro. E tudo se concluiu. Tudo se fez. Tudo se fechou. É por isso que ele conta os selados do versículo 4, a grande multidão, e ele diz que ninguém podia contar, e aqui tem um mistério poderoso, a grande multidão que ninguém podia contar, e aí quando você pega a conexão para o versículo de número 9, você tem que ir lá para o 14, e ele disse, e eu disse-lhe, Senhor, tu sabes, e ele então me disse, esses são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e branquearam no sangue do Cordeiro, porque aqueles que vêm rompendo em vitória da grande tribulação, também são igreja, não a igreja que subiu, mas a igreja que permaneceu. Porém, eles também precisam entrar pela porta, para nos tornarmos um povo só. Um único povo. Então era incontável. Por quê? Porque a bênção de Abraão se estendia sobre eles. E essa massa incontável aponta para a igreja. E nós vamos entender aqui como isso se desenvolve. Olha o versículo de número 9. Depois destas coisas olhei e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar. Olha isso, de todas as nações, tribos, povos e línguas que estavam diante do trono, perante o Cordeiro, porque é a única coisa que importa agora, o trono daquele que está sentado e o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas mãos. Há uma mudança de ambiente, há uma mudança de situação. O processo dos selados acontece normalmente, porém, João está dizendo que as expressas tempestades dos últimos dias, as muitas tribulações das semanas, agora, nesse instante, a partir do versículo 9, já é coisa do passado. Ele está dizendo, acabou, terminou, todas as coisas estão diante dele. Ele vê a multidão,
eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar. A promessa de Abraão, de Gênesis 15:5, vai ganhando expressão aqui. Olha os céus, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes contar, porque assim vai ser a sua posteridade. E Abraão não era capaz de contá-las, incontável, mas para Deus era absolutamente enumeradas e controladas pelo seu infinito poder. Porque estava muito além da capacidade de Abraão poder interpretar essa magnitude, essa grandeza dessa expressão de gente ao redor do trono de Deus. Então, dessa maneira aqui, essa multidão incontável para João, porém inumerável para Deus, ela não está entrando em contradição com o versículo 4. Nós não estamos falando de distinção, nós estamos falando de completude. E João recebe de Deus a graça no ambiente do Apocalipse de ver essa graça de Deus e essa misericórdia que vai triunfando sobre o juízo na oportunidade de salvar e reconciliar aqueles que dolorosamente tiveram que com a própria vida confessar a Jesus, semelhante ao batismo do sangue da morte de Cristo na cruz, para o processo, porque o processo da morte deveria acontecer, mas eles estão sendo reconciliados em vitória. E ele diz assim, de todas as tribos, de todas os povos, de todas as línguas, há uma identificação muito forte com a promessa de Deus a Abraão. E quando você lê o Apocalipse no capítulo 5 e no versículo de número 9, essa gente que está aqui, com esse novo cântico, com essa manifestação de graça de Deus, é o fechamento do ciclo. João está dizendo 144 contados, na sua plenitude de propósito, em torno do trono de Deus, com todos os anciões e os animais, e com todos os anjos que ali estavam, e agora essa grande multidão ao redor do trono. Então nós temos 3 expressões aqui bem interessantes que eu gostaria que, se você tivesse uma caneta, você assim sublinhasse na sua Bíblia. Primeira expressão, Apocalipse capítulo 7, versículo de número 9, escreve assim, que ninguém podia contar. Sublinha essa expressão, ninguém podia contar. Vejam o que está acontecendo aqui. João estava vendo na igreja a humanidade abençoada por Abraão. Então, primeira expressão, anote aqui, ninguém podia contar. Segunda expressão, Apocalipse capítulo 2, versículo de número 17. Lá no final do versículo diz assim, que ninguém conhece, ninguém pode saber. Final do versículo 17, o versículo 17, completo, diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece. Ok? Então vai construindo a ideia. Um número que ninguém pode contar, um nome que ninguém pode saber. E aí nós temos uma terceira expressão, Apocalipse no capítulo 14 e no versículo de número 13, que diz assim, Apocalipse, capítulo de número 14, versículo de número 3, por favor, versículo de número 3, diz assim: e cantavam um novo cântico diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico. Então anote aí, ninguém podia aprender aquele cântico. Veja que João está vendo nitidamente, está explícito, que João vê na igreja a humanidade abençoada por Abraão. Só que ele diz assim, nenhum número que se pudesse contar, nenhum nome que se pudesse saber, e nenhum cântico que se conseguisse aprender ou que se pudesse cantar. Então de quem que isso está falando? Está falando da igreja vitoriosa. E João está dizendo, não dá para fechar as contas agora, mas
Mas quando ele olha em Apocalipse 7:9, ele diz: fechou o balanço, é impossível contar, mas está na contabilidade de Deus, e ninguém se perdeu daqueles que deveriam se salvar, porque reconheceram o sacrifício do Cordeiro. Diga glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. A constelação, pastor Zé Carlos, da contagem de Abraão fechou, mas Abraão não podia, Abraão não tinha ideia como contabilizar, muito menos João como enumerar. Mas quando ele vê, ele diz: rapaz, eu não sei quanto isso dá, só sei que fechou, o balanço bateu e está tudo que deveria ter acontecido. Está todo mundo aqui, os 144 aqui, os anciões estão aqui, os anjos estão aqui, os animais estão aqui, e aqueles de que ninguém pode contar, nem o nome se pode dizer, e nem o cântico se pode aprender. A Bíblia diz em Apocalipse 5:9, e cantavam um novo cântico, novo cântico, novo cântico. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Diga graças a Deus se você entende assim. Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E sabe o que é interessante? Quando você tem capacidade de contar alguma coisa, contar alguma coisa é semelhante a, se você tem poder para contar, se você tem capacidade de contar, você tem poder sobre aquilo que você pode contar e enumerar. Será que eu me fiz claro? Se você pode contar, então você detém o poder sobre aquilo, porque você pode enumerar com precisão, e significa que Deus está dizendo: João, eu posso contar. Quando a expressão 144 mil surge, não é para especular-se ou discutir-se sobre frações das tribos, multiplicando-se 12 vezes 1000, 1000 vezes 12, 12 vezes 12 mil, ou se os testemunhas de Jeová, ou se... não tem nada disso. O número 144 mil aparece prioritariamente para Deus dizer assim: se eu posso contar, me pertence. Ah, não pode ser difícil. Ô Bruno, deu. Se eu posso contar, me pertence o domínio sobre aquilo que eu contabilizo. Eu sei quanto tem, porque eu posso contar. É grande para você, João, mas está no meu controle. Aleluia. Um dia, aquilo que é somente figura e sombra se tornará a essência da figura aparente, a igreja. Um dia, todo projeto de Deus, todo propósito de Deus, que aquilo é visto por frações e parcelas, a multidão das estrelas e a incontável porção das areias do deserto, um dia isso se tornará figura essencial, registrada, visível, consolidada, confirmada diante de Deus, e Ele não perderá o controle um minuto sequer. Por isso que João diz: rapaz, o controle é criterioso, tem de povo, tem de raça, tem de tribo, tem de língua, tem dos quatro cantos desse mundo. E a Babilônia que achou, a Babilônia infeliz que achou que na Torre de Babel tinha o controle sobre as nações, é agora que ela ficará debaixo dos pés do Altíssimo, porque todas as nações sim se reunirão no lugar devido diante do trono de Deus, e todos sim falarão outra vez a única língua e o único idioma que deverá exaltá-lo para sempre. Quantos podem glorificar a Jesus? Meu Deus do céu, aleluia, aleluia, bendito, todos reunidos como uma grande multidão, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Há um edito antigo judaico que diz o seguinte: que aquele que vem de uma longa jornada e consegue trazer a folha de uma palmeira na mão, já sinaliza que é vitorioso. E eles vêm com estas palmas nas mãos, porque sim, em meio a todo o ambiente de estresse que se submeteram, para que, não negando o nome de Jesus, pagassem com a sua própria vida,
tornaram-se por direito vencedor. Então é claro, você tem, eu não estou sistematizando, eu não estou complexando, deixando mais complexo o Apocalipse do que já é. Então eu não vou ficar entrando nos méritos de que a linguagem por trás do João, sim, tem uma intenção para discursos junto do judaísmo, para confronto dos gregos, para testemunho junto dos gentios. Isso aí é cansativo, mas é exatamente isso que ele está dizendo. E eu os vi, semelhante aos que vêm de uma longa corrida, com uma palma na mão, assinalando ou testificando: vencemos. Vencemos, vencemos. E eles são agregados, eles são introduzidos. E lá está a igreja dos vencedores. E a igreja dos vencedores vê, e mais uma vez, oh meu Deus do céu, a igreja dos vencedores vê, e mais uma vez o amor de Deus sobressai. E surpresos, ele os vê, o quanto a misericórdia de Deus triunfará sobre o juízo e os permitirá entrar. Ah, meu Deus do céu. Jesus, Jesus, Jesus nos ajude. Bom, algumas anotações que eu fiz sobre o 9. Vamos ao 10. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Quer dizer, eles estão com um cântico de vitória. E é interessante, isso é muito legal. Olha isso aqui. A Bíblia diz que eram de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas. E juntos cantavam na mesma língua e estrondosa voz, dizendo: salvação ao nosso Deus. É uma declaração dizendo: a confusão de Babel entre os povos acabou. Acabou. Somos definitivamente um povo só, diante daquele que está assentado no trono, e ao Cordeiro seja a salvação para sempre. E eles entoavam o cântico. O que prevalecia no cântico? Salvação. Salvação, salvação, deu certo, a obra deu certo. Eles enfatizam a salvação. Salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro, bendito seja o nome do Senhor. Por que que eles gritam salvação? Por que que eles dizem salvação ao nosso Deus? Porque enquanto eles clamam por salvação, as portas, o rio de cristal, as portas da cidade se abrem para eles. Se abrem para eles. E no céu, os seres viventes, os anciões, os anjos e a igreja louvam a Deus por ter atendido o pedido daqueles que venceram da grande tribulação. Ah, não dá para ter outro Deus como Deus. Só Deus é o Senhor. Por que que eles clamam salvação? Aleluia. Houve uma expectativa. E agora o que vai ser? E ele os recebe para os apacentar. Não haverá mais sede, nem sol causticante, nem peregrinação em deserto. Eu os pastorearei e enxugarei dos olhos de vocês toda lágrima. E a igreja está perplexa com todos os santos no céu, e também o louvam, dizendo: ele os recebeu. Bendito seja o nome do Senhor. Ele atendeu o pedido deles. Vamos avançar um pouquinho, a visão vai se desdobrando. Versículos 11, eu vou ver aqui se eu conecto o 11 com o 12, vamos lá. E todos os anjos estavam ao redor do trono. Viu que não tem mais distinção. 144 mil, multidão, anciões, anjos, está todo mundo ao redor do trono, está todo mundo congregado ali. Todos os anjos estavam ao redor do trono, e os anciãos, e os 4 animais, e eles se prostraram diante do trono sobre seus rostos, e adoraram a Deus. E não tinha outra coisa. A primeira coisa que tinha que sair da boca deles não tinha que ser nada mais, nada menos do que amém. Acabou. E que assim seja. Eles estão só dizendo amém. Acabou. Louvor
e glória, sabedoria, ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para sempre. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Vocês se lembram quando eu disse que a visão do Apocalipse que é oferecida para João é como uma visão panorâmica de uma única imagem, de uma única grande tela. Então ele está olhando para a mesma coisa o tempo todo. Porém, à medida que ele vai apreciando o que está lá, ele vai mudando, ele vai sendo... Ele vai mudando de cenário à medida que algo diferente na visão, no quadro da visão, no cenário, vai lhe chamando a atenção. Então ele vê as mesmas coisas. É por isso que você não pode pegar o Apocalipse do capítulo 1 até o último e colocá-lo em uma ordem cronológica absoluta, porque João, ao mesmo tempo, em algum momento, aquilo que parece começo, ele está tratando do fim, aquilo que parece do fim, está tratando do começo, e alguma coisa que está no meio, e é um detalhe que ele veio e que vai se fechar lá, e que vai fazer sentido, enfim, assim por diante. Por trás de toda essa grande preparação, porque aqui dos versículos 9 ao 12, do 9 ao 17, é o amém, é o fechamento de todas as coisas. Então João vê por antecipação dizendo, santos e mártires, e todos os que deveriam ser congregados, as estrelas e a areia da visão de Abraão. Tudo está concluído, acabou. É isso, estamos todos juntos do altar. Dizemos numa só voz, salvação ao nosso Deus. Acabou, é uma história. É como se o Apocalipse concluísse aqui, tivesse terminado aqui. Mas paralelo a isso aqui está a grande batalha, aquilo que vai ser a batalha de todos os séculos. Miguel, ele é conhecido como um dos grandes, ou se não o príncipe angelical que trabalhou por Israel. Existe uma atividade sobrenatural e uma memória da atividade. Então, muito em breve, a partir do capítulo de número 12, nós vamos discorrer a grande batalha final entre Miguel e Satanás. Miguel e Satanás já tiveram outros confrontos anteriormente. Eles já se confrontaram em ambientes bem específicos. Por exemplo, lá estava Miguel como responsável para fazer valer a ordem do Todo-Poderoso, expulsar o luzeiro do ambiente de adoração. Lá estava Miguel. Ele também vem para expulsá-lo das regiões celestes e lançá-lo para a terra. E então depois ele virá para amarrar a Satanás e prendê-lo no abismo. O nome Miguel significa quem é como Deus. Satanás, ele tem muito ódio de Miguel. E se ele pudesse, ele destruiria Miguel a qualquer custo. Foi Satanás quem desejou tomar o corpo de Moisés, mas foi Miguel quem o escondeu. Por ordem de Deus, obra de Deus. Agora eles estão numa expectativa de uma revanche para tirar essa batalha limpo. João viu isso no ambiente do que há de ser. Apocalipse capítulo de número 12, versículos 7 a 10. Ele viu, veja que a visão vai e volta, vai e volta. Tem momentos conclusivos. Mas João, deixa eu te explicar o que acontece até que esse ponto final aconteça. De fato. Apocalipse 12, 7 a 10. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e força e o reino do nosso Deus e o poder do nosso Cristo, porque o acusador dos nossos irmãos, todo acusador é filho de Satanás. É simples, dê força, porque o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava, de dia e de noite. Porém, agora esteja atento. João vê o que viria a ser.
Lá atrás, no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 12, Daniel vê o futuro de uma forma sintetizada. Ele vê como algo que se conclui. Ele vê o ponto final. João vê o desenrolar desse ponto final. Daniel vê de forma sobrenatural. Agora veja isso. Daniel capítulo de número 12. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do seu povo. E haverá um tempo de angústia como nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, livrar-se ao teu povo todo aquele que for achado, escrito no livro. Veja o que nós estudamos até agora de Apocalipse 7. Olha que interessante. Daniel vendo o futuro sintetizado, resolvido, ponto final. João vendo o mesmo futuro, porém em processos. Versículo 2: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Olha isso aqui. E os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Por quê? Porque a batalha que Miguel vai travar com Satanás e os seus anjos, essa batalha, Miguel vence e o arranca e o expulsa das regiões celestiais. Quando Satanás e toda essa influência dos seus anjos deixarem as regiões celestes, o céu vai ficar tão claro que as pessoas olharão para o céu e verão Jerusalém e o céu de Deus nitidamente. Olharão e verão o céu de Deus e a cidade de santa adornada e o fim da grande tribulação acontecendo. Olha só como isso é forte. E os que forem sábios, pois resplandecerão com o fulgor do firmamento, porque não haverá mais obstrução espiritual em dimensões espirituais que o diabo acha está com domínio. Limpar-se-á o céu e haverá capacidade, possibilidade, o firmamento, o céu de Deus, a cidade. E a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei e eis que estava em pé outros dois, um deste lado, à beira do rio, e o outro do outro lado, à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando será o fim destas maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo, e quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. E nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado, lembra, isso aqui já deu pano para manga, o anticristo será revelado no ambiente de Israel a partir do templo, no momento em que ele se assentar, para chamar a atenção como sendo Deus sem ser Deus. Quando o sacrifício de ofertas for levado a ele, ele não aceitará, porque ele sabe o valor que o sacrifício de oferta tem em relação ao sacrifício perante Deus. Ele não aceita. Quando ele negar o sacrifício, Israel vai dizer: então tu não és o verdadeiro? Tu não és o verdadeiro? Aqui. Aí o pessoal fica muita gente que resiste. Eu fico receoso. A última vez que eu falei, o pessoal quase se desviou. Resistência. Quando você vem ao altar, o seu coração se fecha para ofertar, dizimar e sacrificar no Senhor. O espírito do anticristo opera em você. Porque na presença de Deus nós nos esvaziamos com tudo que temos. E não significa que você tem que dar tudo que você tem, mas na presença do Senhor você tem que declarar dizendo: o espírito de anticristo não é sobre mim, o Senhor é digno de receber
todo o meu culto. Não é difícil. Mas o pessoal fala, o pastor falou, para nós trazer dinheiro na igreja. Não tem nada a ver. É porque é uma atitude que manifesta o espírito do anticristo. Negar o princípio de sacrificar ao Senhor tudo o que temos. Tudo o que somos. Vida, ofertas, serviço, disponibilidade, tempo. Porque o nosso Deus é um Deus exemplar em trazer e sacrificar. Qual é o que prefigura o anticristo? Ele não aceita a oferta. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Uns quebradinhos, 3 anos e meio. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Uns quebradinhos, mais 3,6, 7 anos aqui e mais uns quebrados. Tu, porém, vai até o fim. Nunca esqueça, se Deus mostra para o entendimento do homem a possibilidade de se contar números, você não tem que se ater humanamente à precisão dos números. Mas se Deus mostrou a possibilidade de se contabilizar e de se enumerar algo que pode ser incalculável, é porque Deus está dizendo, se eu posso contar, eu tenho poder sobre isso. Escreve isso na sua mente. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Bendito seja o nome do Senhor. João está vendo esse desenrolar de tudo que Daniel viu, sintetizado com um ponto final, dizendo, persevera, vai até o fim. E isso é uma palavra maravilhosa sobre todos aqueles que passam por tribulações, por adversidades. Gente, você fica pedindo, Deus fala comigo, Deus me dá um sinal. E você não percebe que às vezes a sua vida é submetida a tanta prova. Você fica tão exposto, você fica tão humilhado, você fica tão fragilizado, você fica tão machucado. E de repente, mal consegue explicar como. Lá está você de novo, de pé, vivo, forte, cabeça erguida, vencendo, rompendo. Tinha todas as razões e todos os motivos do mundo para desistir. Mas não, você está lá, de pé, rompendo, crescendo e vivendo. Está aí a palavra de Deus para você. Você nasceu para isso. Você acabou de dar o testemunho de como serão os seus dias. Os seus dias poderão ser sim de muitas adversidades, mas assim como você venceu hoje, vai vencer amanhã e depois da manhã e vai vencer o mês que vem. Essa é a certeza. Deus está dizendo até para aqueles que vêm da grande tribulação, tudo o que vocês passaram, a entrega de vocês e a confiança lhes trouxeram em vitória. Meu Deus, diga graças a Deus. Se você entendeu, bendito seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Daniel viu de forma sintetizada. E agora as palavras de Jesus, e eu gosto disso aqui. Porque o que é que ele está vendo? Ele está vendo o véu sendo tirado. Isaías fala sobre isso no capítulo 27. E ele fala que agora a nova Jerusalém, ela assume o seu lugar em todo o seu resplendor. E não há mais impedimento para o céu de Deus. E Jesus viu isso e alertou os seus discípulos. Parecia que era só uma declaração momentânea. Mas a Bíblia diz em Lucas capítulo 10, versículo 18... Quando eles vêm de lá para cá dizendo, nós expulsamos os demônios, nós curamos os enfermos, nós levamos paz para a casa das pessoas, nós fomos como o Senhor disse que seria. E Jesus disse, eu vi quando Satanás foi arrancado e expulso de cima e foi lançado do céu abaixo. Eu vi quando ele foi lançado. Bendito seja o nome do Senhor. É por isso que ele olhou para os seus discípulos e disse, eu vos dou as chaves do reino dos céus. Eu vos dou a chave. E é interessante isso aqui. A ordem de Deus, gente, guarda isso. Quem é que vai para cima? Quem é que vai para o ataque? Quem é que vai para a força? Algumas pessoas dizem assim, poxa, fulano lutou contra o diabo e olha o que aconteceu aí, ó.
Está arrebentado. Fulano lutou contra Satanás e perdeu seus filhos. Fulano lutou contra não sei o que, e perdeu sua empresa. Nunca houve um chamado para ataque, mas um chamado para resistência. E é diferente. Porque o chamado de ataque contra o diabo e todas as suas obras é dado a Miguel. Quem tem ouvidos, ouça. Conheço, meu Deus do céu, N exemplos. Há um pastor famosíssimo. Uma graça de Deus para ministério com batismo do Espírito Santo. Muito rápido. E era um homem muito conhecido por lidar com demônios a qualquer custo. Enfrentava, entrava num terreiro de umbanda, entrava nisso, enfrentava, montava o dedo, enfrentava, fazia, declarava. Um dia está ministrando uma igreja, lá em Curitiba. Ministrando uma igreja. E uma moça ficou endemoniada. Essa moça tinha um problema com seu irmão. Quando ela ficava endemoniada, o irmão também ficava, porque os dois foram oferecidos num centro de umbanda. E aí ele decidiu guerrear contra esses demônios. E ele decidiu de uma forma bem de ataque. Eu vou resolver isso, nós vamos acabar com isso agora. Isso não vai mais existir assim, isso vai se resolver agora. Cuidado com o posicionamento do coração. Quando ele orou, expulsando os demônios, o demônio que saiu da boca da menina deu um grito dizendo: eu vou, mas leva um dos seus. E ninguém entendeu na hora. Aqueles dias então depois que se passaram, quando ele retorna de viagem, sem explicação, a esposa jogou 1 litro de álcool na cabeça e ateou fogo, enquanto ele pregava na ceia dentro da igreja. Não morreu no primeiro momento, mas ficou em queimaduras terríveis e não conseguia falar. Entrou jornal, polícia, processo, culpando ele. Você tentou assassinar, porque foi ele que entrou no lugar. E quando ele entrou, a reação dele foi pegar uma coberta e colocar sobre a esposa. E ela havia embebedado a coberta com álcool. Então quando ele colocou nela, colou e virou um charuto de fogo. Nos últimos dias, ele sem comer e beber, ele disse: Deus, por que eu estou passando por isso? Ela conseguiu abrir parte da boca na UTI e disse assim: a culpa é minha e não dele. Eu sei que existem casos e casos que nos motivam e nos encorajam a sair por aí gritando e apontando e dizendo para Satanás que a gente vai fazer e fazer e fazer. Você nunca se perguntou que é à toa que o grande inimigo que ele acha que tem é Deus? Porque existem alguns níveis que nós não podemos e não temos o direito de nos aventurar. É por isso que a ordem clara bíblica é resistência. Resista. O diabo, ele foge de vocês. No momento de intercessão, sim, lhe dei poder sobre os demônios, serpentes, escorpiões, mas não para ostentarmos alguma habilidade satânica. Tinha um amigo que era, ele dizia que ele tinha o dom, ele era demonólogo. Que Deus chamou ele para pregar demonologia. E tem gente que eu acho, respeito, cada um tem a sua experiência. Tem gente que vai no inferno, volta do inferno e diz: olha, fui lá para o inferno. Eu não sei se é uma vantagem ir para o inferno e vontade. Alguém já foi, voltou e limpou o que tinha lá. Eu acho que dá não sei. Talvez o pessoal que ouve fala assim: o pastor está desviado, está frio, está sem graça. Eu não sei. Mas, ok, a gente é muito adepto de mistérios. Hoje eu recebi 8 vídeos sobre fim do mundo e desgraça iminente. 8. Os crentes estão tudo louco. Para a igreja não vem, para a oração não vem, a Bíblia não abre. Mas YouTube, WhatsApp... E manda para a gente. É como, às vezes eu tenho a impressão: será que ele está mandando para eu falar sobre isso? Será que ele está dizendo: o senhor não está vendo que o mundo está se acabando? Mas faz tempo que está assim. Né? Você não está vendo que é tempo de orar? Mano? Faz tempo que é tempo de orar. Faz tempo. Né? Bom, enfim. Então, atenção. O nosso posicionamento é um posicionamento de resistência. Resista. Se posicione em nome de Jesus e estabeleça o reino de Deus. E leve adiante a obra consumada de Jesus. Através do poder do Evangelho, que resiste ao diabo e ele foge. Você está entendendo até aí? Está entendendo até aqui? Diga graças a Deus. Resista aos ataques. Versículo de número 13.
E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Veja, um dos anciões se levantam, porque há uma surpresa sobre a misericórdia de Deus operando naqueles mártires que estão chegando da grande tribulação. Quem são estes? De onde eles vieram? E a pergunta é sobre aqueles. Porque, inegavelmente, eles chamaram a atenção pelas roupas, pelas palmas e pelos gritos. Então eles vêm com vestes brancas, com a palma na mão, que está indicando vieram em vitória, e vêm gritando: salvação ao nosso Deus, salvação ao nosso Deus, salvação ao nosso Deus. Então, os anciões que estão numa certa situação comedidos no ambiente celestial, ele diz: você sabe quem são aqueles que estão vindo ali? Versículo 14: e eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele me disse: Senhor, é tu que sabes. E ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. E alguns aqui estão interpretando como se João não sabia. Ele sabia quem era, porque ele está inteirado na visão. Mas aqui é a mesma expressão que saiu da boca de Pedro em João 21 e 15. A 17, quando Jesus chega e diz: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? E ele parou, sabendo que o Senhor o perguntava, e já era a terceira vez, porque o havia negado por 3 vezes. Antes que o galo cantasse, o Senhor diz: tu me amas? Aí ele diz assim: Senhor, eu sei o que eu sei, eu sei o que eu sinto, mas só serve o que eu sinto se o que o Senhor sente. Se eu sou capaz de sentir como o Senhor sente, o Senhor me diga, porque tu sabes. Aqui é a mesma ideia. João, tu sabes o que está acontecendo? Tu sabes o que está sendo processado? E ele está dizendo: Senhor, a respeito destes vencedores, o meu coração tem uma ideia de quem quer que sejam. Mesmo eu não acreditando que a tua misericórdia vai tão longe, mas por favor, diga-me o Senhor e confirma se o meu coração não está enganado, porque se a resposta vier de cima, ela é mais legítima. Meu Deus! Quando você vai à presença de Deus e diz assim: Senhor, eu sei que eu te amo, mas diga-me o Senhor se eu te amo de verdade. Diga-me qual é o sentimento, Senhor, porque tu sabes, Senhor. Diga-me o Senhor, diga-me, porque se vem de cima, se vem do Senhor, é mais legítimo. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. João está vendo a totalidade da igreja. Ele está vendo e está dizendo: concluiu-se. Realmente era tantos como a areia da praia. Concluiu-se, olha lá. Tem vestes, tem palmas, tem grito de vitória. João está dizendo: é a igreja na sua essência, é a igreja na sua totalidade. É como se João estivesse dizendo: ele não deixou ninguém para trás, a não ser aqueles que optaram por se perder e por serem deixados. Meu Deus, aleluia. Deus de misericórdia sem fim. Oh, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Por isso então estão diante do trono de Deus, versículo 15, e os servem de dia e de noite no seu templo. Isso aqui é serviço cultico, é serviço diaconal de culto, é serviço cultual. Celebram diante do seu altar, servem de dia e de noite, não mais
tendo a obrigação de ter que deixar o templo por um cronograma de controle de ida ao templo. Não, eles o servem diante do Senhor no templo. Isso aqui é uma representação do Salmo 84, versículo de número 1 ao 3. O Salmo de número 84 diz assim, versículos de número 1 a 3: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal acabou. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha encontrou ninho, onde põe os seus filhos até mesmo nos teus altares. Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Estamos terminando, versículo 16: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem o sol, nem calor algum cairá sobre eles. Veja aqui afirmações, olha que coisa interessante. As afirmações negativas fazem a abertura do versículo 16, fome, sede, sol causticante. Percebe? João está citando Isaías 49:10. Ele está fazendo alusão disso. Livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 10. Nunca mais terão fome, nem sede, nem calor, nem sol os afligirá, porque o que se compadece deles os guiará e os levará mansamente ao manancial de águas vivas, de águas tranquilas. Meu Deus, meu Deus. Todas as adversidades, todos os momentos difíceis, tudo que você passou até agora e venceu, já profetizam que os seus dias finais serão dias de vitória. Serão dias de vitória. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus estava dizendo, ele não perdeu ninguém de vista. A Bíblia diz assim, que João diz: sou com vocês nas tribulações e lutas. Somos um. Então João, quando ele diz assim, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem o sol, nem calor algum cairá sobre eles, João estava sendo sensível a todas as pessoas dos seus dias, e não só as pessoas dos seus dias. João sabia que estas palavras seriam palavras de consolo para esse tempo. Porque aquilo que falamos profeticamente pela palavra, não falamos só para a individualidade que nos ouve na hora, mas nós estamos falando para uma multidão de gente que profeticamente está sendo alcançada por esta palavra. Bendito seja o nome do Senhor. João está dizendo, por maior que seja a sua relação, você não está preso nesse tempo. Aleluia. Ele sabia que ele estava profetizando para todas as gentes, em todos os povos, em todos os tempos. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Nós não pregamos só para uma única pessoa, nós pregamos para uma multidão de gente. É por isso que o profeta da palavra, a responsabilidade dele é de uma amplitude muito maior. É legal você revelar a vida de uma pessoa, mas é só uma pessoa em benefício. Mas quando você revela Deus pela palavra para uma geração, isso se estende de geração em geração. João está dizendo, muita gente vai receber esta palavra. E ele termina o versículo 17 dizendo, porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Por quê? Porque ele é João 3,16 do começo ao fim. Porque Deus amou de tal maneira
essa gente que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. E ele diz, ele os apacentará. João está trazendo, o João está resgatando Isaías 66:13. Ainda que uma mãe esqueça de seu filho, mesmo depois de tê-lo amamentado, eu todavia não me esquecerei, porque os escrevi na palma das minhas mãos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, e Ele limpará dos seus olhos toda lágrima. Aonde o amor de Deus é enaltecido, aonde se vive para servir debaixo do amor de Deus, aonde se serve com gratidão e se agradece, aonde tudo isso acontece, só pode ser um lugar, a igreja de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Alguém pode ficar de pé comigo aplaudindo ao nome daquele que vive e reina para sempre. Aonde que você se recebe feridos e cansados, aonde que se recebe mártires da grande tribulação, aonde que se recebe famintos, aonde que se recebe feridos, aonde que se recebe cansados, aonde que se recebe para pôr nos braços, aonde que se enxuga as lágrimas, senão na igreja de Jesus. Hosana, o noivo vem. O noivo vem, o noivo vem, o noivo vem. Remanda rabacando roboxereda. A igreja não mudou. Ela ainda é lugar de gente cansada. Ela ainda é lugar de gente ferida. Ela ainda é lugar de gente que vem do deserto, do sol causticante, que o pai abandonou, que a mãe abandonou, que os amigos abandonaram, que todo mundo abandonou. Então a igreja manifesta um amor de Deus, e nesse amor estamos nas palmas das mãos dele. É João 3:16. E João está vendo isso, e ele diz assim, gente, e para fechar o bolo, ele ainda enxugará dos olhos toda lágrima, porque ele é João 3:16 do começo ao fim. Fecha os teus olhos por alguns instantes. Eu quero que você pense no amor de Deus. Você pode desfrutar deste amor agora. Não é sobre o que você faz, é o quanto você sente do amor dele. Pastor, eu prego, eu profetizo, eu tenho o dom de visões, eu sei administrar. Não é o quanto você faz, é o quanto você pode sentir do amor dele. Sinta-se amada esta noite. Sinta-se abraçada esta noite. Pastor, a minha caminhada é longa, eu estou ferido pelo deserto. Receba alívio agora. Receba graça agora. Ele sabe o teu nome, Ele conhece o teu endereço, Ele sabe a tua história. Ele te ama do começo ao fim, porque por isto Ele deu, Ele entregou o seu Filho Jesus. Pastor Jefferson, traz o microfone 4 para o pastor Zé Carlos, por favor. Tu rebreasse cande broche cando do coro viarabase. Rebrache camando ireba hasoro bocoma darabase.
Aleluia, 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 aleluia. Toda língua, todo povo, toda tribo, toda nação ao redor do trono, cantando em uma única voz: salvação, 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 salvação. Acabou Babilônia, acabou o engano das religiões, acabou o engano, acabou o engano. Aleluia, o Cordeiro venceu, é a vitória da igreja. Ele cumpriu